Fala galera, beleza? Meu nome é Mário Mazzotti, sejam bem-vindos ao meu canal. Pessoal, hoje eu vou retomar um pouco um assunto que eu já tratei num vídeo lá atrás, inclusive eu vou deixar o link do vídeo aqui para vocês, que são os processadores da China, os Xeons da plataforma X99. Porém hoje eu quero dar um pouco mais de ênfase na parte de jogos. Então eu vou estar falando um pouco para vocês sobre algumas das opções de jogos, questão de custo-benefício, e qual que, na minha opinião, está sendo o melhor processador para se comprar nesse momento para jogar desses Xeons da plataforma X99. Galera, esses dias agora eu assisti um vídeo do Miconst onde ele comparou diversos processadores desses Xeon X99, desde processadores da série 16 até os 26 mais comuns, e entre eles tinha o 2640V3 e o 2678V3, que inclusive é o processador que eu uso aqui. O 2640V3 é um processador bastante interessante e eu acabei descobrindo isso depois de pesquisar um pouco quando eu assisti o vídeo dele. Qual foi a situação? O 2640 acabou batendo no 2678 em jogos, e eu fiquei pensando, poxa, por que será que o 2640 conseguiu ter um desempenho tanto melhor do que o 2678, sendo que, em termos de especificações, o 2678 tem 2 núcleos a mais, o clock de memória dele é mais alto, ele tem mais cache, que é muito importante para jogos, e a única métrica que ele perde é o boost limite dele, que é 100 MHz menor. Não explicaria uma diferença tão grande de desempenho só aí. Como são processadores tecnicamente da mesma arquitetura, eu decidi procurar um pouco mais a fundo e descobrir o que estava acontecendo e quero compartilhar aqui com vocês hoje. Antes de entrar no detalhe especificamente sobre o 2640, que é o meu processador preferido no momento, eu queria dizer que eu atualizei a minha planilha de processadores da China, onde vocês têm a comparação de preço, clock, núcleos, threads, cache, TDP, memória suportada, de todos esses processadores X99 que vocês encontram no AliExpress. E eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo. Falando um pouquinho sobre as opções, eu diria que, em termos de custo-benefício propriamente dito, o 2640 não é exatamente o melhor. Não tem jeito de bater o 2620V3 no custo-benefício. O processador custa apenas 110, 120 reais, mesmo com o dólar alto. Pessoal, sem dúvida é um processador muito acertado para quem está querendo um build um pouco mais básico. O que eu quero dizer mesmo é a questão de jogos. Então vamos lá. Por que o 2640V3 tem um desempenho tão mais alto do que o 2678V3, sendo que eles são da mesma arquitetura e a diferença de especificações é muito pequena? Pessoal, quando eu pesquisei um pouco mais a fundo e descobri a causa, foi um negócio que abriu um pouco minha mente. E eu acabei querendo compartilhar com vocês, que é uma questão muito da estrutura interna do processador. Sim, a gente vai começar a falar um pouco de umas coisas um tanto mais técnicas e que normalmente não é tão exposta para quem está escolhendo ali um processador, eu vou querer esse, eu vou querer esse. Não é incomum que a gente veja numa discussão do Facebook a galera falando, você escolhe o processador com clock mais alto que ele vai ser mais rápido e é isso daí. E quando a gente pega o 2640, de fato, ele é um dos processadores acessíveis com clock mais alto dos Xeons X99. Ele tem um Turbo Boost de 3.4 GHz e com o unlock do Turbo Boost ele consegue manter esse clock mesmo utilizando todos os núcleos. Porém, tem um detalhe muito importante que acaba dando uma vantagem muito legal para ele em relação aos irmãos que têm mais clocks. Essa imagem que está aqui no meu monitor e que eu vou colocar para vocês no vídeo, ela fala sobre as configurações de die dos processadores Haswell EP. Esses Xeon X99 26V3 são processadores da arquitetura Haswell e eles utilizam os dies da arquitetura Haswell EP. O die é aquela pecinha que fica ali no meio do processador quando o pessoal tira aquela capa de metal em cima. E essa é a estrutura física do seu processador, é a estrutura de fato lá no silício que é implementado. Os processadores da série Haswell de 4 a 8 núcleos utilizam o die chamado LCC, ou Low Core Count, baixa quantidade de núcleos. A partir de 10 até 12 núcleos, eles utilizam o die MCC, que é Medium Core Count, e de 14 até 18 núcleos, que são os 2699V3 lá da vida, eles utilizam o die HCC, High Core Count, muitos núcleos. Por que isso é muito importante, pessoal? Eu vou assinalar aqui na imagem para vocês verem que
O die LCC, ele possui uma situação muito interessante que torna ele mais eficiente, especialmente em situações como jogos. Quando a gente pega um teste de produtividade, normalmente o quanto mais músculo você tiver, melhor. Então, um 2678V3, ele acaba sendo muito mais rápido do que o 2640 ou qualquer outro processador com menos núcleos que ele, desde que dentro da série do Xeon V3. Entretanto, em jogos, não é apenas o clock que importa, como o pessoal costuma falar. Muitas outras figuras acabam entrando nessa conta. O cache é uma delas, e por isso que eu estranhei tanto que o 2640 conseguia um desempenho melhor do que o 2678, sendo que o 2678 tem mais cache que ele. O que entra além do clock é que é muito interessante. Quando a gente fala que um processador precisa de clock mais alto para entregar mais desempenho em jogos, a lógica por trás disso, na verdade, é que quanto menos latência entre o processador receber a instrução para processar e resolver ela e responder ela, melhor. Ou seja, o que você quer não é que o processador tenha clock mais alto, você quer que o processador consiga processar mais frames em menos tempo, ou seja, você quer diminuir o tempo de processamento dos frames. O clock alto, ele acaba causando um efeito colateral da redução da latência na produção de frames. É exatamente nesse ponto que os processadores com die LCC têm um benefício muito grande na estrutura que está aqui na tela. Se vocês olharem, existe esse quadrado vermelho, ele é um negócio chamado de ring bus. Um ring bus, ele é basicamente o caminho que as informações percorrem dentro do seu processador e vai conversando com os núcleos. Cada uma dessas caixinhas cinzas aí no meio são os núcleos de processamento. Como o die LCC tem até 8 núcleos, tem 4 núcleos de cada lado. Cada um desses núcleos utiliza o controlador de memória para se comunicar com as memórias RAM. E se vocês derem uma olhada, só existe um controlador de memória no die LCC. Quando a gente passa para os dies MCC e HCC, uma coisa muito curiosa aparece. Os processadores da série Haswell, eles utilizam uma organização interna em que cada um dos ring bus atendem, no máximo, 9 núcleos. Ou seja, nas configurações MCC e HCC, é necessário que hajam 2 ring bus e uma interconexão entre eles. Essa interconexão, ela faz com que haja um aumento de latência interna na comunicação entre os núcleos. Não só isso, os núcleos de cada um dos ring bus tem um controlador de memória dual channel separado, o que acaba incumbindo em uma penalidade de latência sempre que um dos núcleos de um dos ring bus tenta acessar memória que está alocada nos canais de memória do outro ring bus. Desse modo, acaba gerando mais penalidade de desempenho dentro do processador. Essa estrutura de organização chega até a se assemelhar com a estrutura de você ter 2 processadores em uma mesma máquina. É lógico, quando você tem que transitar informações de 2 processadores que estão fisicamente separados, você tem uma penalidade muito maior. Porém, internamente, os processadores Haswell EP, MCC e HCC acabam trabalhando como se fossem 2 entidades separadas com controladores de memória separados, que acabam atrapalhando bastante o desempenho em jogos. É óbvio que se o jogo tem a capacidade de utilizar mais do que 8 núcleos do processador, os processadores como o 2660V3 ou 2678V3 vão entregar desempenho melhor. O 2640 tem uma pequena vantagem por conta dessa estrutura interna e, óbvio, o 100 MHz a mais do que clock. Porém, isso não é capaz de ganhar um aumento de 25%, 50% na quantidade de núcleos, que é o caso desses processadores com mais núcleos. No próprio vídeo do Miconst, que eu tirei alguns dados de alguns jogos para falar aqui nesse vídeo para vocês, em outros jogos, como Shadow of the Tomb Raider ou jogos que fazem uso de multithread mais pesado, não houve essa vantagem do 2640V3 em cima do 2678V3. Porém, é legal salientar que, nos jogos que o 2640 ganhou, ele teve uma diferença de desempenho maior do que apenas 3%, que é a diferença de clock. Na verdade, se pegarmos o consolidado de todos os jogos, o próprio Miconst colocou com uma vantagem do 2640 em média 3%. Porém, isso não leva em conta se o jogo é capaz ou não de utilizar vários núcleos. E é aí que está a diferença entre
os processadores que têm mais núcleos e os processadores com menos núcleos com mais clock e alguma vantagem interna. Junto com o 2640, eu acho que é legal mencionar para vocês que existe também o 2667V3, que é basicamente a mesma estrutura interna do 2640, porém com um clock ainda mais alto. Só que o valor dele no AliExpress é muito impeditivo, se vocês derem uma olhada na minha tabela, vocês vão confirmar isso. Além disso, nós temos as opções 16, em específico o 1680V3, ele é um processador de 8 núcleos, 16 threads, ele aceita overclock, ele tem o TDP muito alto. Eu não gosto de recomendar esses processadores 16 para se utilizar com essas placas-mães chinesas. Eles vão causar um estresse muito grande na placa-mãe e ainda por cima o 1680 não está com um preço muito legal para se comprar. Porém, essa é uma informação muito bacana para quem está escolhendo um processador para jogos. E isso aqui também vale para os processadores de 6 núcleos. Então, galera, quando alguém perguntar para vocês, qual que é o melhor Xeon 26V3 para jogos, vocês já sabem qual a resposta e por que da resposta. Eu achei muito legal ter feito essa descoberta na internet, essa informação obviamente está disponível para qualquer um, e inclusive um agradecimento para o site WCCF Tech, da onde eu tirei essas informações super detalhadas sobre a arquitetura Haswell, e eu acho que vale muito a pena compartilhar aqui com vocês para vocês saberem exatamente o motivo e não precisarem ficar mais com conjecturas aí, é só porque ele tem 100 MHz a mais de clock. Não, galera, essa é a resposta. A redução de latência interna faz muito sentido e, inclusive, foi isso que ganhou para a AMD na série 5000 agora, muito do desempenho que eles tiraram aí em cima da Intel. Eu fiz um vídeo, vou deixar o link aqui para vocês, falando, eles basicamente juntaram umas partes do processador deles para reduzir a latência interna e ganharam muito desempenho por isso. Isso, obviamente, também é válido para os nossos Xeons da China. Galera, então, se vocês estão procurando um processador para jogos e podem pagar um pouquinho mais caro do que o 2620, não pega o 2660, não pega o 2678, procura o 2640, vocês vão ter um desempenho muito legal com esse processador, beleza? Vou deixar o link para vocês comprarem ele aqui na descrição, junto com alguns outros links de produtos do AliExpress. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, nos vemos no próximo vídeo, juntem-se no nosso grupo do Telegram e não se esqueçam de se inscrever nesse canal. Valeu!